Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Para viver, temos de ser extremamente sensíveis. Sensíveis à beleza, sensíveis à fealdade, ao esqualor, à brutalidade, à sordidez, à imundície das ruas dessa cidade, às nuvens que vemos numa certa tarde, resplandecentes da luz solar, ao reflexo sobre as águas, a um bonito rosto, a um belo sorriso. Ser sensível a tudo é a própria natureza, a própria essência da vida. Mas quando a mente é violentada por meio de esforços, de batalha constante, de repressão, sublimação ou fuga, torna-se embotada, cansada, estúpida e completamente insensível. Assim, o problema consiste em como promover a mutação do fato, do que é, sem nenhum esforço. É possível olharmos esse fato, o que é, sem o desejo de transformá-lo, de mudá-lo, sem com ele nos identificarmos? Me disseram que um eletrônio se comporta de uma certa maneira registrada num diagrama. Mas quando esse mesmo eletrônio é observado pelo olho humano, sob o microscópio, essa própria observação pela mente humana altera o seu comportamento. Isso é, a observação do eletrônio pelo homem origina no próprio eletrônio um comportamento diferente daquele que tem quando a mente humana não o está observando. Temos falado nesses muitos anos acerca do ver, do observar, do olhar. É possível olharmos uma flor, uma árvore, um rosto, sem lhe darmos nome, sem nos identificarmos com o que vemos, sem condenação, justificação e explicação? Isso é, pode-se olhar sem o pensamento? Isso não significa ficar com a mente em branco. Significa olhar. E só é possível olhar quando não existe nenhum eu a interferir nesse olhar. Você compreende? Isso é, há o fato de que sou violento e afastei de mim a astuta ideia de ser não violento. E vejo também que o lutar para dele me livrar, para modificá-lo, requer esforço e que esse próprio esforço faz parte da violência. Entretanto, reconheço que a violência precisa ser alterada completamente, ser transformada. Nela tem de operar-se uma mutação. Como conseguir isso? Se puser de parte a questão por a considerar extremamente difícil, perderá a possibilidade de entrar num estado extraordinário, ou seja, na existência sem esforço, e, portanto, numa vida altamente sensível e altamente inteligente. Só essa inteligência elevada ao sumo grau pode descobrir os limites e as medidas do tempo e ultrapassá-los. Você percebe a questão, o problema? Até agora temos nos servido do ideal como meio ou incentivo para nos libertarmos do que é. E ele gera contradição, hipocrisia, crueldade e brutalidade. Mas se lançarmos à margem esse ideal, ficamos com o fato. Vemos então que o fato precisa ser alterado sem nenhuma espécie de atrito. Todo atrito, toda luta, todo espaço destrói a sensibilidade da mente e do coração. E o que podemos então fazer? O que se pode fazer é observar o fato. Observá-lo sem tradução, interpretação, identificação, condenação e avaliação. Observá-lo simplesmente. É relativamente fácil observar uma flor sem lhe dar um nome, sem dizer gosto ou não gosto. Observar simplesmente. Isso é fácil quando se trata de coisas externas que não influem Isso é fácil quando se trata de coisas externas que não influem psicologicamente, emocionalmente. Mas é difícil observar dessa maneira a violência.
Isso é, não dar nome ao sentimento da violência, não o condenar, não o julgar, não o identificar, porém apenas observá-lo. Quando se olha o fato simplesmente, pode-se observar um comportamento diferente, tal como o que se observa no eletrônio. Se considerarmos o fato sem nenhuma pressão, o fato sofrerá então uma transformação completa, uma completa mutação sem esforço algum. Nós dissipamos energia com negar o fato, suprimi-lo, procurando fugir dele ou dominá-lo e controlá-lo e reprimi-lo. Com isso, estamos dissipando nossa energia. E se detemos essa atividade naturalmente, sem esforço algum, teremos então toda essa energia para observar. E a própria energia da observação, adicionada ao fato que é também energia, torna-se uma energia total, de modo que não há contradição alguma. E há também esse fato, o pensador e o pensamento. Observe a você mesmo como experimentador e coisa experimentada. Aqui, mais uma vez, encontramos a divisão, a contradição, a dualidade e, portanto, o conflito. O que estamos tentando agora é coparticipar, o que em verdade é um estado de verdadeira afeição, de grande amor, em que nunca existe conflito algum, em que nenhum esforço se faz, seja em casa com a mulher, o marido, os filhos, seja em qualquer gênero de atividade. Isso só é possível ao observarmos e compreendermos toda a contradição. Uma das principais contradições de nossa vida é essa, a divisão entre o pensador e o pensamento. O pensador, para a maioria das pessoas ditas religiosas, é o Atman e etc. Algo existente primeiro e depois o pensamento. Mas se observar, verá que não há primeiro, que só há o pensar. O pensamento inventa o pensador e esse assume então uma permanência no tempo, como ente supremo, eu superior, Atman. Mas o pensador é inventado pelo pensamento. Sem pensamento, não há pensador. Portanto, temos essa contradição não só no nível consciente, mas também no nível inconsciente. Há esta divisão, meu e não meu. Ter experiência e querer mais experiência, querer o pensador alterar o pensamento. Temos essa dualidade, essa batalha, que consciente ou inconscientemente se está travando a todas as horas. E enquanto mantivermos o pensador como centro, como observador, tende a haver conflito. E a ação, portanto, produzirá mais conflito ainda. Nos cabe, pois, observar o pensamento sem o pensador. Quer dizer, não condenar o pensamento, não alterá-lo, não reprimi-lo, não dizer que tal pensamento é bom e que tal pensamento é correto, que tal pensamento é nobre e que tal pensamento é ignóbil. Observar simplesmente o pensamento. Você perguntará então, quem é o observador que observa o pensamento? O observador, o pensador, só existe quando há a ideia de transformar o pensamento, de reprimi-lo, alterá-lo, dominá-lo e controlá-lo. Só quando existe alguma atividade a respeito do pensamento, existe pensador. Mas quando essa atividade se detém inteiramente, só há então pensamento, e não há nenhum observador a pensar. E quando se observa dessa maneira, pode-se ver que na observação, o pensamento passa por uma revolução fundamental. E, portanto, a vida, a existência se torna tal que não há mais contradição na ação. Isso não é um ideal, uma coisa que te cumpre alcançar. Deixe de pensar assim. É um processo natural, como verá, se compreender esse extraordinário fenômeno da observação.
da observação de si mesmo, sem nenhum desejo de mudar, de alterar ou de reprimir. Uma observação pura e simples. Costumamos observar, ver, olhar, ouvir, no nível dimensional, ou seja, no tempo. Tudo observamos através do tempo. Não só do tempo cronológico, senão também do tempo que a mente inventou. O amanhã. Na realidade, não existe amanhã. Nós o inventamos psicologicamente. Só há amanhã no sentido cronológico. Nós olhamos o pensamento, a avidez, a inveja, a ambição, nossa estupidez, nossa brutalidade, a violência, o prazer, através dessa dimensão do tempo. E nos servimos do tempo como meio de transformar a coisa que observamos. Daí se origina a contradição entre o fato, que é uma coisa viva, e o tempo, que é estático. Devemos, pois, olhar realmente a vida, esse imenso campo da vida. Não a vida tribal do indiano, do cristão, do budista, do alemão, do russo, do comunista e seus pajés. Devemos olhar essa vida que é imensa, palpitante, cheia de força, ilimitada, com os olhos que estejam somente a observar e, portanto, agir totalmente com todo o nosso ser a cada minuto. Não há então nenhuma contradição, porque foi compreendida inteiramente a natureza da dualidade ou contradição. Explicamos que o sentimento da insuficiência, de vazio, de falta, é desejo. Desejo a que o pensamento dá continuidade. E a fuga ao desejo como uma forma de ação ou o preenchimento desse vazio como outra forma de ação. Explicamos também a contradição entre o pensador e o pensamento. A contradição entre o fato, o que é, e o ideal. Uma vez que tenha compreendido todo esse processo por meio da observação, não pelo intelectualizar, pelo exercitar das emoções, porém pelo simples observar, verá que a vida é ação. Não diferentes ações em diferentes níveis, em contradição um com os outros, porém uma atividade total, como existência, como movimento. Poderá então exercer sua profissão e tudo fazer de maneira total, sem contradição alguma. Somente que observou todas as atividades de seu próprio comportamento, só essa mente pode viver sem fazer esforço. Assim, sua ação não é contraditória e, portanto, ela não está na sujeição do tempo.